Olá, pessoal. Você já passou por algum momento de dificuldade, assim, que teve que fazer alguma viagem ou foi fazer alguma aventura, alguma trilha e ficou sem água ou sem alimento? Passou por um período, assim, de calor intenso, que tu sentiu sede, fome? Ou mesmo num lugar em que estava isolado, mas no frio, no gelo, na neve, e ali você teve fome, teve sede? Já passou por alguma experiência desse tipo? Eu ainda não passei, só vi alguns documentários. Até agora tem recentemente a Sociedade da Neve, onde que mostra assim como o pessoal sobreviveu em situações extremas, sem ter muitas condições de alimento. Hoje, inclusive, aqui na cidade que eu moro, deve fazer em torno de 33 graus de temperatura e isso vai durante a semana toda. Então é bastante calor. Sempre recomendo para a gente se hidratar, comer bastante fruta e tudo mais para não passarmos mal. Contudo, na nossa peregrinação, a gente vem acompanhando uma série de leituras e a gente vai ver que também que Jesus passou por uma situação de escassez, de falta de elementos para a sua sobrevivência durante um período de tempo razoavelmente grande. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é a tentação de Jesus. Como você tem me acompanhado na série de leituras que eu tenho feito a respeito de essa série de livros do N.T. Wright, Mateus para Todos. Nós já vimos desde a genealogia, o nascimento de Jesus, passamos por vários outros capítulos, passagens, mas também pela vinda de João Batista, e o batismo de Jesus foi a nossa última abordagem. E hoje a gente vai então falar sobre a tentação de Jesus. Então a gente vai ler o texto bíblico de Mateus e depois a gente faz uns breves comentários a respeito do assunto. Vamos nessa? O texto de Mateus, conforme está no próprio livro do N.T. Wright, que é uma linguagem que ele utiliza, certo? Então vamos lá. A tentação de Jesus no deserto, ou tentação no deserto. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado pelo demônio. Ele jejuou por 40 dias e por 40 noites e ao final sentiu fome. Então o tentador se aproximou dele. Se você é realmente o Filho de Deus, disse ele, diga a essas pedras para se transformar em pão. A Bíblia diz, replicou Jesus, que nem só de pão viverá o homem, vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Se você é realmente o Filho de Deus, disse ele, atire-se daqui, afinal a Bíblia diz, Deus ordenará aos seus anjos, cuidem de você, e eles o segurarão com as mãos, para que você não machuque os pés em alguma pedra. Mas a Bíblia também diz para não pôr à prova o Senhor seu Deus, retrucou Jesus. Então o diabo o levou mais uma vez para uma montanha bem alta e lhe mostrou todos os magníficos reinos do mundo. Eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você se prostrar e me adorar. Vá embora, Satanás, disse Jesus. A Escritura diz, você adorará apenas ao Senhor seu Deus e servirá somente a ele. Então o diabo deixou e os anjos vieram e cuidaram dele. Este é o texto bíblico de Mateus. Agora vamos a algumas considerações assim, que eu considero pertinentes. Eu lembro que Mateus foi escrito após o Evangelho cronologicamente de Marcos. E o que me chamou a atenção, certa feita, ao estudar os evangelhos, também conhecido como os evangelhos sinóticos, é o seguinte. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 12, fala assim, ó, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, esse é o texto de Marcos. E só isso, não fala-se mais nada. Aqui na Bíblia de Genebra, que eu acabei de ler, na versão da Bíblia de Genebra, é o versículo 12 apenas, isso dá 3 linhas. Aqui em Mateus, a gente vê um relato mais detalhado. Isso não se repete também em Lucas. Aí a pergunta que eu me fiz, e que talvez é interessante para você, se você ainda não fez essa pergunta,
é começar a raciocinar, pensar a respeito de como foi formatado esse texto bíblico. E eu fiquei com dúvidas, e isso não é errado, a partir do momento em que você tem razão, raciocínio, pensamentos, você é um ser pensante. Então, o que eu pensei? Bom, se Marcos, de fato, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e os demais, principalmente Mateus e Lucas, beberam dessa fonte, por que Marcos condensou a tentação de Jesus em apenas um trecho, e os demais têm um trecho tão longo a respeito de tal manifestação, de tal tentação? Então, me fiz essa pergunta. Não tenho os argumentos necessários aqui para provar nem desprovar, e nem quero ser o senhor da razão. Mas, como Marcos foi escrito para os romanos também, isso é importante lembrar, ele não estava muito preocupado em esmiuçar os acontecimentos ali presentes. Mas que me soou estranho, soou. E às vezes eu penso que que foi relatado em Mateus e em Lucas, com mais detalhes, se referia justamente para dar um certo valor sobrenatural à pessoa de Jesus, um valor divino à pessoa de Jesus, na sequência de seu ministério público. Em Marcos isso não acontece. Então essa é uma dúvida, um questionamento salutar que eu faço. Jesus foi tentado, isso ele foi. Se ele somente estava lá, só ele, e depois os anjos o serviam, claro, Satanás também, de que fonte veio essa questão assim, de ser tão detalhado esse diálogo entre Jesus e Satanás? Foi o próprio Jesus que relatou para os seus discípulos como é que foi essa conversa, porque só estavam os dois lá. Depois os anjos o serviam. Então, enfim, fica aí essa reflexão, esse parênteses que eu abro para você e para mim a respeito do texto da tentação de Jesus, correlacionando o texto de Marcos, que veio primeiro, depois de Mateus e posteriormente de Lucas. Agora a gente retorna aqui para o texto do N.T. Wright. Lembra que eu falei lá no começo dessa série que eu ia colocar algumas das minhas opiniões, e muitas vezes elas não são as mais convencionais que são reconhecidas no seio da igreja cristã evangélica, né? Assumo as minhas responsabilidades. Vamos nessa. No texto do N.T. Wright aqui, o que eu destaquei da leitura que ele escreveu? Todas estas sugestões que nós lemos em Mateus são formas de perverter a verdadeira vocação. A vocação de ser um verdadeiro ser humano, de ser a pessoa de Deus, de ser um servo para o mundo e para os outros. Na concepção do N.T. Wright, o diabo queria então tirar o foco de Jesus da sua missão, a missão que era a de ser a pessoa que iria salvar o povo dos seus pecados, na sua morte e ressurreição. Esse era o destino final. Jesus já nasceu com um destino pré-definido lá na frente. Ele olhava para a cruz, e esse era o caminho que ele fazia. O diabo, evidentemente, não queria que isso acontecesse, porque ele sabia as implicações que tal fato iria ocasionar. Então ele tenta de todas as maneiras fazer com que Jesus tropece. Jesus estava então, veja bem como a gente tinha falado sobre deserto. Deserto é um lugar que nós não temos acesso a alimentos, muitas vezes, a pouca água ou pouco alimento. O deserto da Judéia era um deserto, não é muito parecido com o do Saara, que a gente vê areia para todo lado. Ele é mais parecido com os desertos que a gente vê em filmes norte-americanos, daqueles faroeste, em Utah, alguma coisa assim que eu me lembro, que ele é mais pedregoso, cheio de pedras e de deformações nas montanhas. Tem algumas montanhas, tem destilhadeiros e coisas do tipo. Então o deserto da Judéia também era isso. Era muito seco, cheio de pedras, poucos arbustos para poder provisionar alimento ou comida. E ali ele fica 40 dias, 40 noites. Lembrando que durante o dia é muito quente num deserto e à noite é muito frio. Então Jesus passou essa necessidade lutando contra as suas
questões fisiológicas no primeiro momento e depois psicológicas, com certeza, no segundo momento, que é a dependência de receber posteriormente um alimento para a sua sobrevivência. Mas vamos em frente. O que o N.T. Wright tem a nos dizer? Jesus está comprometido em viver a palavra de Deus. Eu lembro que várias pregações que eu já escutei é justamente isso. Quando Satanás o interpela sobre alguma situação, ele responde, assim está escrito. E quando Satanás fala também e usa trechos fora do contexto da palavra de Deus, Jesus o interpela com a autoridade que lhe cabe a respeito da própria palavra de Deus. Os textos bíblicos que Jesus usa, diz aqui N.T. Wright, como suas armas-chave, nos ajudam a entender como essa história notável se encaixa. Todos os textos são extraídos do período que Israel passou no deserto. Então, a semelhança de que Israel estava no deserto quando saiu do Egito e foi para a Terra Prometida e peregrinou durante 40 anos, Jesus aqui passa 40 dias e 40 noites também no deserto e usa os textos concernentes àquele mesmo período no qual o povo passou peregrinando pelo deserto. Essa é a analogia que o N.T. Wright nos chama a atenção. Uma única ordem, uma única tentação, um único e devastador resultado. Aqui, N.T. Wright se refere à tentação que Adão e Eva sofreram no paraíso, né? Primeiro Eva, depois Adão, e as consequências que tiveram por terem cedido àquela tentação. Então, Eva foi tentada pela serpente, simbolicamente Satanás ali representado, e ela caiu em tentação, provou do fruto e ofereceu para Adão, que igualmente também foram tentados e caíram nessa tentação de serem como Deus. E tiveram as consequências. Jesus, ao contrário, ele suportou a tentação e venceu naquele momento as limitações físicas que ele estava tendo, psicológicas, para poder buscar as forças em Deus e resistir à tentação que o inimigo estava fazendo com ele ali. Quando Jesus se recusou a seguir o caminho do tentador, abraçou o caminho da cruz, que eu falei antes. Jesus ele já mirava, já olhava para a cruz. E quando então ele recusa as glórias do mundo presente, ele abraça a sua vocação, o seu ministério de redenção do mundo, do seu tempo e do mundo futuro. Até inclusive, conforme os textos mais para frente que estão lá em Pedro, ele também resgata, e isso é um mistério, as questões, porque ele desceu ao inferno, pregou para os espíritos que estavam em prisão, pelo menos diz o texto bíblico, né? As tentações, diz N.T. Wright aqui, já indo para o final, que todos nós enfrentamos diariamente e os momentos críticos de decisão e de vocação em nossa vida podem ser bem diferentes dos de Jesus, mas têm exatamente a mesma finalidade. Não tentam apenas nos induzir a cometer esse ou aquele pecado. Eles tentam nos desviar, nos afastar do caminho do serviço ao qual o nosso batismo nos comissionou. Muito boa essa observação do N.T. Wright, que ele faz um paralelo batismo, tentação e serviço, vocação. Então, nós também passamos por momentos de tentação. Passamos por momentos de fraqueza, passamos por momentos nos quais a gente se sente desvalorizados, culpados por até mesmo cair em tentação eventualmente, mas Deus em Cristo Jesus nos perdoa, nos resgata da nossa situação, desde que nós nos arrependamos e voltamos para Ele no caminho, conforme foi confirmado no nosso batismo, seja aquele batismo que eu já lhe falei, que é o batismo simbólico ali nas águas, seja o batismo que é o novo nascimento, esse verdadeiramente que você teve quando entregou a vida para Jesus e foi selado pelo Espírito Santo. E depois o batismo simbólico ocorreu por testemunho desse evento interior no seu coração. Então a astúcia do inimigo é justamente nos causar perplexidade e apatia para que a gente não
continue a servir na obra do Senhor, mesmo quando a gente esteja, às vezes, fraco na fé. Mas, pelo contrário, nós devemos realmente nos balizar, tomar como fonte a palavra de Deus e continuarmos a servir, crendo na obra que Jesus fez, de ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa salvação. N.T. Wright aqui termina. Contudo, somos filhos de Deus, autorizados a usar as mesmas defesas que o Filho de Deus utilizou na tentação. Guarde a Escritura em seu coração e saiba como usá-la. Realmente, não tem como também a gente poder resistir, ou combater, ou desafiar as tentações que nos vêm pelo inimigo ou pela nossa própria condição carnal, se nós não temos um conhecimento mínimo da palavra de Deus para poder refutar, para poder se apoiar nela e encher-nos do Espírito Santo e assim resistir à tentação no dia mau. Né? É impossível que venham tentações, mas Deus é fiel e Ele nos dá a capacidade de resistir, porque não vem tentação senão humana, mas Deus é poderoso para nos livrar de todas elas. Creia nisso, assim como eu também creio, e Deus vai nos abençoar e continuar nos abençoando na nossa vida. Independente de situações que você passou, que você passa, saiba que Deus está contigo. E importante, se você está ativo na comunidade de fé cristã, é continuar a exercer os seus ministérios, seus dons, suas vocações para as quais Deus te chamou. Se arrependa eventualmente dos pecados que você cometeu. E acima de tudo, ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. E assim a gente vai seguindo a nossa vida de fé. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Deus te abençoe. E na próxima leitura nossa, depois de ter passado pelo batismo e pela tentação, eu acredito que começa o ministério público de Jesus. Deixa eu confirmar aqui com vocês. O anúncio do reino é a próxima parte que a gente vai ler. Então começa aí o ministério público de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Abraço.